Meus amigos, nós vamos falar hoje, trocar ideias e refletir, o Wellington Pacheco, sobre a esperança, quando achamos que tudo está perdido. Essa semana, ontem e hoje, no meu programa da Metrópole, eu vi pessoas falando de suicídio. Ontem e hoje. Eu dizia a vocês aqui que rara era a semana que eu não tinha essa informação, ou pelas minhas redes sociais, ou exatamente pelo programa. Essa semana foi nos 2 dias dela. Nos 2 dias. A falta de esperança é um cansaço de alma. É uma exaustão que se estabelece, um sentimento pesado que nós carregamos e que gera uma espécie de ausência de expectativa. A pessoa não expecta mais nada. Ela não tem o menor interesse se o logo mais vai ser de sol, de chuva, de nada. E vocês sabem, a desesperança, dizem os estudiosos do comportamento humano, que ela é uma espécie de feixe, ela é uma espécie de aglomerado que se estabelece em razão de tantas decepções que passamos ao longo da nossa caminhada, que redunda em uma tristeza de não querer esperar mais nada. A desesperança, ou a falta de esperança, é em verdade exatamente isto. As decepções se acumularam, que geraram uma tristeza, que estabelece uma apatia. Agora, o pior, dentro desse processo, desse peso que carregamos, o pior é que ela vai tomando corpo e ela vai como um veneno, ou como um diluente negativo. Ela vai derretendo sonhos. A falta de esperança vai derretendo sonhos. Vai tirando da sua vida a motivação. Você perde ideais. E aí é que surge o grande problema. Porque ela é a porta de entrada para a tristeza, que persistindo desemboca inexoravelmente na depressão. Eu li de um pesquisador americano um conceito que eu achei fantástico. E para ser preciso, eu leio. Ele diz, John Stewart, ele é da Universidade de Seattle: a desesperança é uma crosta de frustração, decepção, que nos cobre permanentemente e impede que os raios do sol da alegria penetrem em nossa alma. É uma crosta. Como é forte esta imagem. E eu, a partir daí, já comecei a fazer uma associação, uma analogia, exatamente a esse fechar
de possibilidades, inclusive, de intervenção espiritual. Porque se é uma crosta que se estabelece no nosso sentimento, que se estabelece em nosso coração, em nossa alma, então isso significa que ela endurece e se fecha. E aí como o bem vai penetrar? Como as forças positivas vão penetrar em nossas vidas? Então aí a gente já começa a imaginar o que vai se transformar a nossa mente, a nossa alma, em termos de sintonia, em termos de captação de fluidos espirituais. Imaginemos que qualidade de fluidos espirituais nós estaremos abertos com esta crosta nos fechando. A palavra esperança, ela vem do latim spes. Interessante que significa uma coisa curiosa, porque dá a impressão assim. Depois ela evoluiu para sperare, que significa esperar, não é? Tem uma palavra em francês que também deriva daí, espoir, que é respirar. Mas espier é significado. Então, interessante que essa palavra tem um significado de confiança. Confiança. Então, esperança é confiança. A origem dela remonta a isso, confiança. E nós agregamos, na metáfora poética do simbolismo, confiança de algo bom. Confiança do positivo. Porque você não espera, você não tem esperança do negativo, você só tem esperança do positivo. E interessante no momento que a gente vê que também daí saiu espoir, respirar para o francês, e a gente percebe que realmente quem está sem esperança parece que tem dificuldade até de respirar. Parece que não consegue respirar. Parece que não consegue se expandir. E isso é simbólico porque representa exatamente o apertar até diante da vida. A pessoa sem esperança é macambúzia, é fechada, é travada, é encolhida. A pessoa esperançosa é aberta, é alegre, é sorridente. E aí a gente já vê que essa própria falta de respiração, em verdade, já é, diz Stuart, já é também um indício de que nós nos fechamos ao que seja essencial. Porque não é essencial para a vida o respirar? Então parece que nós nos fechamos. E ele diz mais, é da natureza humana ter esperança. E se nós não temos esperança, estamos negando a nossa natureza humana. Porque os nossos ancestrais saíram de onde eles saíram, lá da África, e foram caminhando em busca de outras paragens, porque tinham esperança de buscar um lugar melhor. Tinham esperança de encontrar água, tinham esperança de encontrar casa. Então, faz parte do componente humano a esperança. Agora, quando não temos, respiramos amargura. O desesperançado é amargurado. É amargurado. Ele se torna um intolerante com a própria vida. E aí é que está o perigo, porque nesta amargura ele se auto-sabota. E ele se auto-sabota, gerando inclusive sofrimento no seu entorno. E as pessoas se
se afastam. E as pessoas se afastam. A esperança tem altos e baixos. Há períodos que estamos mais esperançosos e vamos começar a entrar no deles. Agora em dezembro. De qualquer forma, ficamos, né? Porque necessitamos de portais. Precisamos de ritos de passagem. Então vai acabar o ano, vai se renovar, as esperanças se renovam. A gente fala isto, não é? Então as esperanças se renovam. Então somos de altos e baixos. Mas há pessoas que abraçam com tanto afinco, a desesperança que nada gera sentido. Meus amigos, é também a busca de uma condicionante. Precisamos nos condicionar à esperança. Porque quando a gente percebe o mundo em que nós estamos, tudo nos leva a não ter esperança. Tudo nos leva. Quando a gente para ver a nossa própria vida, esperança de quê? Sentido de quê? Porque também temos a tendência de buscar o ponto negativo. De buscarmos o ponto ruim. Mas precisamos buscar também o que há de positivo. Porque quando nós nos concentramos no ponto ruim, parece que todo mundo percebe o mesmo ponto. É impressionante. Você guarda a impressão que todo mundo está prestando atenção naquilo. Você começa a olhar duplo sentido em tudo. Uma amiga minha, há umas 2 semanas, se separou, um casamento de 15 anos, não é? E ela conversando, não, Medra, tudo bem, eu vou me refazer, um luto, mas o que me deixa mais chateada é porque eu sei que aquelas minhas colegas, que são, ela fez, entre aspas, bem casadas, quando eu passo, fica rindo de mim. Eu disse, minha, você está fantasiando, elas vão rir de você, por quê? Ah, Medrado, eu tenho certeza. Eu virei assim, é a sua leitura, é aquilo. Quando a gente está com um problema, a gente acha que tudo está olhando para ele. Eu estava ali, e vendo o doutor Isaac aqui, eu virei assim, meu Deus, ele está olhando para a minha barriga, porque ele é cirurgião plástico. Ele quer me fazer uma lipo. Eu vou fazer uma lipo. Não vou marcar nada, não. Então, você pensa isso até nos defeitos físicos. Se você tem um nariz torto que você tiver. Eu estava ali, estava Isaac me olhando assim, barriga. Foi numa hora que eu cheguei e fiz assim, ó. Então, sabe? É até natural. Um dentista vai olhar os dentes, o cirurgião plástico vai ver onde tem gorduras em excesso, pelancas em excesso. Não é? Mas nós carregamos essas questões e mantemos como forma de macerar mais ainda as nossas dores. Olha o que Frei Carlos fala sobre a esperança. Eu achei isso assim fantástico. Ele diz o seguinte: a falta de esperança se baseia no que sabemos e achamos que dá em nada. A falta de esperança se baseia no que sabemos e achamos que dá em nada. Não adianta eu vir aqui ao centro, tomar meu passe, não vai dar em nada. Vai dar em quê? Não vai melhorar nada. A falta de esperança estabelecida. E aí ele diz, e a esperança se fundamenta no que não conhecemos, mas sabemos que pode ser tudo. A esperança se fundamenta no que não conhecemos, não temos ideia que vai acontecer, mas sabemos que pode ser qualquer coisa. E naturalmente, qualquer coisa
positiva. Mas o que é exatamente a falta de esperança? A falta de esperança, longe de possuir apenas um conceito. Nós não podemos dizer que fulano não tem esperança simplesmente porque não acredita em uma questão. Não é. Não é um conceito. Não é um conceito. A falta de esperança é uma dinâmica que se estabelece na nossa vida, não é? Que os nossos processos ganham significados. E aí é que vem uma parte dolorosa. Porque esses processos, meus amigos, são experiências negativas que não foram processadas. Experiências negativas que não foram processadas. A perda da esperança no ser humano, pelas decepções passadas, pelas aflições vividas por injustiça, por falta de solidariedade, de apoio. Então termina gerando em nós a dinâmica da desesperança. Sabe aquela coisa, por exemplo, todos os homens são iguais? É exatamente isto. Quando a gente generaliza um processo que deveria ser ali, e ali trabalhado, e ali modificado. E é claro, quando nós trazemos esta certeza equivocada, porque essas experiências negativas não foram bem processadas, das maldades até que passamos, sim, das maldades, das desilusões. Tá, tudo bem, não se desilude, só se desilude quem esteve iludido, sim, tudo bem, mas nós vivemos sempre na busca exatamente desse respirar, não é? Esperança, estímulo para seguir adiante. E esperança não tem nada a ver com fé, porque o ateu pode ser esperançoso e o crente pode até não ter esperança. Então, não é uma questão de fé, é uma questão de expectativa. É uma questão de busca de expectativa. Então, diante exatamente desse processo não processado de tudo que vivemos, aí se estabelece uma evidente vulnerabilidade. A gente fica vulnerável. A gente fica vulnerável às doenças físicas, emocionais e espirituais. Pronto. Ficamos à mercê. Porque se estabelece dentro desse processo de desesperança uma frustração enorme, uma frustração impotente, uma frustração que gera amargura, que gera pessimismo. Não precisava eu dizer que o desesperançoso, ele é um pessimista. E aí muitas vezes ele tenta até justificar, dizendo que, não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Ele tenta mascarar exatamente a sua falta de boa expectativa diante do processo. São aquelas pessoas que diante de um diagnóstico já tem uma sentença de morte na mão. Não gera a possibilidade de que ali ela poderá fazer uma resiliência, fazer uma nova expectativa e ir em busca. Eu sempre disse, interessante, que eu estava num gabinete médico. Ontem uma senhora virou para mim e disse assim: Medrado, ontem não, foi hoje. Medrado, eu ouvi uma coisa que você me disse, que eu aprendi e vou ficar com isso pro resto da minha vida. Nunca pergunte por quê. Sempre pergunte para quê. Nunca pergunte por que isso me aconteceu.
para que isto me aconteceu. Vocês percebam que há uma diferença, não é? O porquê é como se você se sentisse acima das possibilidades que todo mundo tem. Agora, o para quê é para você. Para que isso me aconteceu? Com que objetivo isso veio à minha vida? Para quê? No momento que a gente muda esse foco, no momento que a gente direciona de uma maneira diferente esse para quê, aí a gente alcança o sentido daquele problema em nossas vidas. E a gente vai ver sempre um sentido de transformação, ou pelo menos devemos ver um sentido de transformação. Só que, e geralmente, nós vemos um sentido de dor, de sofrimento, de revolta. Ainda que tenha dor, que tenha sofrimento. Mas a gente precisa rever como vamos sair daquilo. É o que Jean-Paul Sartre dizia. Ele tinha um pensamento muito interessante, que nas minhas palavras é mais ou menos assim: não pergunte o que a vida fez com você, mas se pergunte o que você fez com o que a vida fez com você. Então há uma total diferença, não é? Então, a vida fez com você isso, tá bom. A vida, as pessoas, sim. E você fez o que com tudo isto? Se amargurou? Perdeu a esperança? Perdeu o sentido do seu viver? Olha que eu não estou dizendo o sentido do existir, porque existir a gente vai aí, ó, respirando, comendo e vamos adiante. De viver. De viver. O sentido de viver. Existir não é tão difícil, mas viver necessita de compromisso, de mergulho, de processo, de identificação do que eu chamo dos vazamentos. Somos cheios de vazamentos em razão de descrenças, de vazamento em razão de revolta. Somos cheios de vazamentos. E o pior de todos os vazamentos, que esse é um rombo enorme, o da maldade das pessoas sobre nós. Nós damos esse poder a elas. Então é importante que nesse processo todo possamos conhecer esses nossos estados interiores. Porque à medida que nós conhecemos, nós vamos exatamente vedando esses vazamentos. Quando não conhecemos, vamos nos permitindo. Então é bom que tentemos sempre nomear o que estamos sentindo. Nomear é raiva, é ódio. Tão certo assim. Então, nomeie. É bom. Porque nós também temos aquela visão de que o processo evolutivo implica em você ser bonzinho. Se uma face for esbofeteada, ofereça outra. Vá, vem cá, vá, se habilite aí. Eu vou dar uma porrada, quero ver se você vai oferecer a outra. Não, mas é por isso que nós precisamos identificar o móvel, aquele sentimento. É raiva, é amor, é ciúme, é inveja. Então essas questões são difíceis, porque nós sempre nos pintamos com as tintas mais sóbrias e claras possíveis. E nós sabemos que não somos assim. E o pior, que esses processos que vão nos fazendo desacreditando das pessoas, da vida, é um processo cumulativo. Vai se acumulando ali, vai se acumulando. Olha a crosta se formando. É importante que nós identifiquemos até para sairmos desta armadilha que nós criamos, essa armadilha que nós fazemos para nós mesmos, porque aí nos fechamos ao sorriso de alguém,
a um olhar de acolhimento, porque estamos tão endurecidos que não nos damos conta de que as questões se perdem e nós nos aprisionamos no que deveria ser buscado para se perguntar: para quê? Meus amigos, há pessoas que ficam dizendo assim: eu vou deixar por conta da vida, que a vida tome seu melhor caminho. Como se a vida tivesse vida. Mas a vida não tem vida porque a vida não é um ser. É você que tem a sua vida. É você que é um ser. Então é você que tem que dar o direcionamento à sua vida. E tem vezes que as coisas, você fica esperando as coisas até porque outras pessoas vêm e resolvem, não é? Mas sempre vai ficar aquela sombra. Diz que um cidadão vinha correndo no carro, aí passou por uma viatura policial, e aí a polícia começou a correr atrás. A polícia começou a correr atrás, e mandando parar, e ele não parava, até que conseguiu parar. O policial foi andando e virou para ele e disse assim: olha, hoje é dia de meu aniversário. Eu estou muito feliz. Então me dê um excelente motivo para que eu não prenda seu carro e você tenha que aqui no meio do nada buscar um amigo para vir me buscar, porque você estava a 200 quilômetros por hora. Aí ele parou. E não venha me dizer que estava indo socorrer ninguém, porque eu não vou acreditar nisto. Não venha me dizer. Aí ele parou e disse: não, eu vou ser honesto com o senhor, seu policial. Eu vi que tinha um carro da polícia atrás. Eu vi pelo meu retrovisor. O senhor viu e correu, mas ainda é verdade. Porque há uma semana, minha mulher fugiu com um policial. E eu pensei, é ele para me devolvê-la. Então eu corria. O policial olhou e disse assim: boa, está liberado, vai embora. Há pessoas que querem que a vida resolva os problemas, né? Dentro daquele simbolismo, é igual, não é, a velhinha que vem, né, dentro do carro com outras velhinhas, e sofrendo, as velhinhas tudo sofrendo, e a lá que estava dirigindo, lá vinha ela, e aquela coisa toda, o guarda parou, assim: minha senhora, a senhora é maluca. A senhora é maluca. Não, por quê? Minha senhora, a senhora viu a quanto a senhora vinha ali? Ela: não, mas quando eu entrei ali naquela estrada, tinha assim, BR 99, então eu tenho que vir a 99 quilômetros por hora. Ela: não, minha senhora, não é porque ali eu vou entrar, ó, na 101, então eu tenho... Não queira ver fantasma, nem interprete à sua maneira as coisas. Elas são como são. Você, é claro que vai repercutir o que elas são dentro de você, mas nunca se esqueça de que o seu estado de emoção, de sentimento, vai estar sempre apurando de uma forma mais pesada aquilo que exatamente você não quer. O medo gera fantasmas. A tristeza gera sombra. A falta de esperança, inanição diante da vida. Mas guarde sim sempre a esperança sobre você. Sobre você. Não guarde esperança sobre ninguém, sobre você.
Você merece isso. Sorria e dizia assim: poxa, peraí, eu mereço, não vou dar o poder em cima nas mãos de ninguém sobre mim, não. Peraí, a vida é de quem? O marido virou para a mulher. Problema de botar esperança na mão dos outros. Virou para a mulher: amor, diga, eu estou morrendo. Ela: é verdade, do jeito que você vai morrer daqui a uma semana. Amor, eu só quero saber o seguinte: você vai chorar quando eu morrer? Amor, quantas vezes você me disse que eu choro por bobagem? Então fique tranquilo. Gente, parece que o homem morreu na mesma hora. Uma coisa desta, né? A desesperança pode vincular a vingança. Sobretudo se a desesperança foi provocado por alguém. Cuidado. Não caia também nessa armadilha. Causa e efeito. Quem semeia vento, colhe tempestade. É uma questão de tempo. Só que os nossos conceitos e valores são distorcidos. Então, nós temos valores de que a pessoa desta ou daquela forma é uma pessoa mais feliz do que eu. Não se engane, não. Se engane, não. Não se engane, não. Entre vocês, meninas, e vocês, meninos, aquela conversa de que meu marido é um touro. Mentira. Mentira. Ele já virou um cabritinho há muito tempo. Ou, sabe, a mesma coisa, mas olha, aquela mulher, eu não sei não, viu? Ave Maria, minha mulher é terrível, rapaz. Parece a labareda do inferno. É mentira também. Mentira. Ela está mais para neve de Natal no hemisfério norte do que labareda no hemisfério sul. Fique tranquilo, fique tranquilo. Inclusive a esperança. A cada notícia a gente fala assim: aonde é que vai parar isto? Mas não se pergunte aonde vai parar aquilo. Se pergunte a você: aonde é que eu vou parar com tanta descrença em relação às pessoas, em relação à vida? É difícil, mas precisamos aprender a potencializar os nossos mais tímidos pedacinhos de esperança. Potencializar. Perceber que em alguma coisa ou em alguém aquilo pode nutrir de esperança. Eu adoro ver crianças. Eu fico vendo crianças, não sou de sentar no chão para a criança fazer cavalinho, não, nunca fui. Eu não vou mentir, nunca fui. Mas eu gosto de ver a criança, porque ela traduz esperança. Quando você vê uma criança super sagaz, uma criança... Uma amiga minha estava dizendo que o filho dela essa semana estava chamando a atenção pela luz que estava acesa no quarto da mãe e não tinha ninguém lá. O menino chegou na sala, estava todo mundo na sala. Quem deixou a luz acesa? Quando ela contou isso, eu pensei assim: poxa, um adolescente consciente. Eu virei assim, porque para a mãe, todo filho é menino. Todo filho é menino. Aí, quem foi? Aí eu virei assim: vem cá, qual a idade desse rapaz? Chamei assim, não, medrada, ele tem 6 anos. Mas a consciência, mas que toda mãe acha que o menino é menino, o filho é menino, é a vida toda. Eu já contei aqui a vocês, eu estava na casa de
de uma conhecida no Rio de Janeiro. Ela devia ter aqui uns 90 anos. Eu, Medrado, meu menino é doido para lhe conhecer, meu menino é doido para lhe conhecer. Aí eu, comigo, porque a gente faz logo juízo de valor a respeito de tudo e de todo mundo. Eu fiquei pensando, meu Deus, essa senhora nessa idade adota criança, meu Deus, o pessoal é maluco. Aí eu virei e falei assim, que horas o menino chega? Aí eu disse, não, ele já está chegando, coisa e tal. Aí eu disse, ele está vindo da escola? É, ele está vindo da escola. Aí eu falei assim, meu Deus, só tem ele. Ela, não, que nada, eu tenho 5 filhos, mas ele é o que mora aqui comigo, precisa de cuidados. Aí eu falei assim, meu Deus, mais de 90 anos. Aí daqui a pouco a porta abre, estamos assim numa sala de estar afastado. Aí ele disse, ô meu filho, você demorou de chegar. Aí veio o menino com andador. Aí, Medrado já estava indo embora, filho. Aí eu falei assim, porque você estava na escola? Eu estou fazendo um curso de arte. Eu, tá bom. Gente, aquele menino devia ter mais de 70 anos. Aquele menino tinha mais de 70 anos. Mas o menino é dela, não é? Então potencialize a esperança. Potencialize a esperança. Agora, a esperança muitas vezes é como uma brisa, como essa que passa aqui sobre nós. A gente tem que sorvê-la e confiar. Estarei convosco dia após dia, até a consumação dos séculos. Palavras de Jesus. Então, é isto. É difícil, porque a gente tem hoje que a gente sabe, não vai dar em nada isso, mas olha, tudo passa. Tudo passa. Isso que você está passando agora também vai passar. Aí, um filósofo da internet, aí você fala, tudo passa, ele diz, uva passa também. Porque a internet está cheia de pensador, de filósofo, né, de cientista, né, de donos da verdade. Mas passa. A esperança pode chegar de uma forma de um sopro, de uma palavra, de um pensamento, de um conceito, de um pedaço de uma música que você ouve. Então, se apegue. Se apegue e faça aquilo crescer. Há pessoas que não, são toscas mesmo, não adianta nem a esperança espancar, que a pessoa não vai estar nem aí, não vai perceber nada, né? Diz que o cidadão, essa é pesada. Diz que o cidadão, de noite, encostou assim na hora de dormir, perto da mulher, e disse, amor, eu estou sem pijama. Aí ela lá, sonolenta, disse, amanhã eu compro um. Aí ele disse, você não entendeu. Eu quero amá-la. Está em cima do guarda-roupa. Depois você pega. Ô amorzinho, você não está entendendo a coisa. Eu vou amar-te. Amor, vá para Marte, vá para Júpiter, vá para os infernos, mas me deixe dormir, pelo amor de Deus. Parece que ele foi mesmo, viu? Ele foi e parece que não voltou mais. Tem mulher que é insensível, sabe? Não percebe a deixa. Fiquemos, portanto, meus amigos, com esta reflexão sobre a esperança